Na próxima quinta-feira vão passar 50 anos sob a data do 25 de Abril. É uma data importante para Portugal, para a democracia, para todos os cidadãos, face ao conjunto de benefícios que nós conseguimos obter ao longo destes 50 anos. Os bombeiros de Portugal estiveram presentes desde a primeira hora na celebração desta data, tendo no dia 17 do corrente mês inaugurado uma placa comemorativa dos 50 anos na Casa dos Bombeiros Portugueses. O 25 de Abril para nós foi muito importante para os bombeiros e efetivamente porque o 25 de Abril, além de ter criado várias associações humanitárias depois do 25 de Abril, mas deu origem, no ano de 78, se não me falha a memória, a aprovação na Assembleia da República da criação de um Serviço Nacional de Bombeiros. Em boa hora isso foi à Assembleia da República e a Liga, nessa altura, informou todos os bombeiros, todas as associações, que ia haver essa discussão no Parlamento. E convocou de alguma forma, portanto, os bombeiros para irem fardados para as galerias, assistirem a essa discussão entre os deputados. E, efetivamente, havia lá umas centenas de bombeiros fardados, e que, a determinada altura, uma coisa que era impensável, um comandante, José Brás, dos Bombeiros de Almada, levantou-se e gritou: "Bombeiros, sentido, em continência!" E a galeria encheu-se de bombeiros de pé a fazer continência perante a assistência dos deputados na Assembleia. E foi foi uma situação marcante para os bombeiros, porque deu origem à criação do Serviço Nacional de Bombeiros, que em 1980 foi instalado, e da qual foi o primeiro presidente do serviço, foi o padre Vítor Melícias, o nosso querido sócio benemérito e bombeiro benemérito, e que ainda há dias tivemos uma homenagem criando uma sala do padre Vítor Melícias aqui na Liga dos Bombeiros Portugueses, onde homenageamos os nossos mortos em serviço, 248 bombeiros falecidos em serviço desde 1980 até 2023. E efetivamente, portanto, esse Serviço Nacional de Bombeiros foi uma coisa muito querida que os bombeiros tiveram, que infelizmente foi transformado depois, no ano 2000, em Serviço Nacional de Bombeiros e Proteção Civil, e o ano depois em Serviço Nacional de Proteção Civil, que é hoje a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Mas, de facto, estas mudanças aconteceram logo após o 25 de Abril. Comandante Mitra, falar do 25 de Abril nos bombeiros, quando passam 50 anos depois dessa data, não deixa de ser importante também para a história dos próprios bombeiros. Efetivamente, o 25 de Abril foi um marco muito grande para o nosso país, para o nosso povo, para os nossos bombeiros, porque foi a mudança de tudo. Antes do 25 de Abril, para toda a gente, tínhamos um país, tínhamos a nossa população, tínhamos os nossos bombeiros, e depois do 25 de Abril as coisas mudaram substancialmente. Mas dizer-vos o seguinte: nos bombeiros havia uma carência muito grande de equipamentos, nomeadamente de equipamentos de proteção individual. O que os bombeiros tinham antes do 25 de Abril era, quando iam para os bombeiros, quando um jovem entrava, como eu entrei com 17 anos, davam-nos um fatinho de macaco, umas botazinhas de borracha, e íamos apagar fogo quando ele acontecia, que acontecia muito menos vezes do que acontece hoje, também é verdade, mas íamos pela mão dos mais velhos, sem grande formação inicial. Claro. Íamos apagar aquilo que era preciso apagar, e pela mão dos mais velhos, pelo acompanhamento e pela forma dos mais velhos nos transmitirem os seus conhecimentos, e íamos apagar incêndio sem grandes condições. E, efetivamente, só depois dos bombeiros terem uma escola completa e passarem em bombeiros de terceira classe é que já sabíamos para onde é que íamos, o que devíamos fazer, e a formação era muito exigente nessa altura, que era uma formação que tinha uma longa duração e que nos preparava para todas as matérias que os bombeiros ao longo da sua vida eram obrigados a enfrentar. Desde a construção civil, a eletricidade, a rede de águas, os fogos, a saúde. Portanto, nós éramos obrigados a saber todos esses temas e prestar provas no final. E a destria, por exemplo, de um bombeiro
Era uma coisa muito exigente em termos de preparação, porque utilizámos as famosas escadas de gancho, a manga de salvação, o cinto conjugado, todas essas ferramentas que eram usadas pelos bombeiros, porque não havia os meios que há hoje. Claro. Não havia plataformas, não havia outros meios, não havia uma quantidade de situações que, felizmente, o 25 de Abril veio proporcionar que houvesse melhores condições em termos de formação, em termos de equipamentos, viaturas, em termos de material de proteção individual, que só chegou muito mais tarde aos bombeiros, mas hoje é uma realidade e hoje ninguém pode dizer que não tem o seu equipamento de proteção individual, a sua viatura mais ou menos em condições para acudir àquilo que precisamos, mas efetivamente houve uma grande diferença. O 25 de Abril marcou este país, marcou os bombeiros e marcou gerações. É pena que isto não se diga nas escolas. Eu gostaria de ouvir nas escolas, para hoje a juventude, quando eu digo a juventude de 20, 25, 30 anos, os jovens hoje saberem o que é que foi o 25 de Abril e porque é que estas mudanças todas chegaram. Isto não caiu do céu. As coisas aconteceram, houve muitos anos de uma ditadura, de alguma forma pesada, e que o 25 de Abril trouxe de facto esta liberdade, esta democracia ao país e deu origem a que pudesse haver grandes modificações. E os bombeiros usaram essa beneficiação a favor também de servir melhor as populações. Claro. O final do século XIX foi o boom das associações de bombeiros. Podemos dizer que a seguir ao 25 de Abril houve um novo boom de associações neste país? Podemos dizer, e é verdade, há uma quantidade razoável de associações de 1890, por aí, até ao final do século, mas quando foi o 25 de Abril, em 74, em 75, eu diria que haverá talvez 25% ou mais de associações hoje, ou 30% ou mais, que nasceram já depois do 25 de Abril. Essa liberdade e essa possibilidade das pessoas se associarem de uma forma mais agradável, sem tanta burocracia, veio trazer ao país muitas associações depois do 25 de Abril. E se queiramos, quer não são demais aqueles que servem a nossa população em termos de bombeiros, porque todos somos poucos para aquilo que fazemos. Somos 308 concelhos e temos 464 associações de bombeiros, ou 436 associações de bombeiros, com os bombeiros ditos profissionais, os bombeiros das câmaras, é que serão 464. Mas há muitas terras que não têm bombeiros, também hoje, com os meios que temos, também não é preciso haver bombeiros em cada esquina. Portanto, desde que haja o concelho e tenha alguma capacidade de resposta, o assunto vai se resolvendo e, de facto, hoje somos 436 associações humanitárias de bombeiros. Ok, muito obrigado. Não.